Você provavelmente imagina a Idade Média como castelos, cavaleiros e pessoas vivendo na sujeira o tempo todo, certo? Mas e se eu te dissesse que existiam julgamentos contra animais, que pessoas dormiam quase sentadas e que havia remédios feitos com ingredientes que hoje parecem absurdos? Algumas curiosidades medievais parecem invenção de filme, só que aconteceram de verdade. Hoje você vai descobrir fatos estranhos, curiosos e até perturbadores sobre a Idade Média. Quando falamos em Idade Média, muita gente pensa imediatamente em Idade das Trevas, mas a realidade foi muito mais complexa. A Idade Média durou aproximadamente do século V ao século XV, tradicionalmente entre a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476, até a queda de Constantinopla em 1453. Foi um período de guerras, epidemias e desigualdade, mas também de universidades, avanços agrícolas e transformações culturais. E algumas práticas daquele tempo são tão estranhas que parecem impossíveis. Isso parece piada moderna, mas durante parte da Europa medieval, animais eram levados aos tribunais e julgados por crimes. Porcos, ratos e até insetos podiam receber acusações formais. Existem registros de porcos condenados por atacar crianças. Em alguns casos, advogados eram nomeados para defender os animais. Sim, advogados. Hoje isso parece absurdo, mas para muitas sociedades medievais existia a ideia de que toda a ordem social precisava ser mantida, inclusive envolvendo criaturas consideradas responsáveis por danos. Imagine viver numa época em que um rato poderia enfrentar um processo judicial. Parece roteiro de comédia, mas há documentação histórica. Pergunta para engajamento: você acha que isso era superstição ou uma tentativa séria de aplicar justiça? Existe o mito de que ninguém tomava banho na Idade Média. Isso não é totalmente verdadeiro. Em várias regiões da Europa existiam banhos públicos herdados da tradição romana. Muitas pessoas valorizavam a higiene, especialmente nos primeiros séculos medievais. O problema é que guerras, epidemias e mudanças culturais fizeram alguns hábitos diminuírem em certos lugares. Além disso, depois da grande epidemia da peste negra, no século XIV, alguns acreditavam que abrir os poros do corpo poderia facilitar doenças. Resultado, práticas de higiene mudaram. Mas a ideia de que todo mundo passou 1000 anos sem banho é exagerada. A realidade histórica costuma ser menos simples do que os memes. Agora vem uma parte desagradável. Em muitas cidades, lixo doméstico e restos orgânicos eram jogados nas ruas. Sistemas modernos de esgoto praticamente não existiam. O crescimento urbano acelerado piorava o problema. Isso contribuía para doenças e condições sanitárias ruins. Só que precisamos evitar generalizações. Nem toda cidade medieval era igual. Alguns centros urbanos tinham regras locais para limpeza e descarte. Mesmo assim, para padrões atuais, várias cidades seriam difíceis de suportar. Essa curiosidade surpreende muita gente, e há estudos sugerindo que, em certos contextos históricos europeus, o sono era dividido em dois períodos: o primeiro sono, depois um tempo acordado, e então o segundo sono. Durante o intervalo, pessoas rezavam, conversavam ou realizavam pequenas tarefas. Ou seja, dormir 8 horas seguidas pode não ter sido sempre o padrão humano universal. Interessante pensar nisso numa época em que muita gente sofre por não dormir direto. A medicina medieval misturava observação prática, tradição antiga e crenças religiosas. Alguns tratamentos funcionavam, outros parecem inacreditáveis hoje. Sangrias eram usadas para tentar equilibrar os chamados humores do corpo. Também havia receitas com ingredientes incomuns, mas é importante lembrar, nem toda a medicina medieval era irracional. Alguns manuscritos mostram conhecimentos surpreendentes sobre plantas medicinais. Certos compostos estudados atualmente apresentaram propriedades antimicrobianas, ou seja, a Idade Média não foi apenas ignorância. Houve tentativas reais de compreender doenças. Entre aproximadamente 1347 e 1351, a peste negra devastou partes da Europa, Ásia e norte da África. Estima-se que dezenas de milhões tenham morrido. Algumas regiões perderam grande parcela da população. Imagine cidades inteiras vendo familiares desaparecerem em poucos dias. O impacto foi tão grande que alterou economia, trabalho, religião e estruturas sociais. Mudanças profundas surgiram depois da epidemia.
Alguns historiadores consideram esse evento um dos maiores pontos de transformação da história humana. Quando pensamos em Idade Média, raramente pensamos em estudantes, mas universidades surgiram nesse período. Instituições como universidades medievais europeias ajudaram a desenvolver debates sobre direito, filosofia, medicina e teologia. Isso quebra outro estereótipo: a Idade Média não foi apenas guerra e atraso, foi também um período de produção intelectual. A história costuma ser muito mais contraditória do que parece. Quanto mais estudamos a Idade Média, mais percebemos que muitos clichês estão errados. Nem tudo era barbárie, nem tudo era avanço. Era um mundo complexo, cheio de medo, fé, criatividade, violência e transformação. Talvez a maior curiosidade sobre a Idade Média seja essa: ela ainda influencia o jeito como pensamos o presente. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? O julgamento de animais, o sono dividido ou os hábitos de higiene? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber. Se você gosta de história contada de forma acessível e baseada em pesquisa, deixa o like e se inscreve no canal porque ainda tem muita história estranha e fascinante para descobrir. Até o próximo vídeo.